E falando do ministro André Mendonça agora, Reinaldo, porque ele afirmou que magistrado não pode ter a pretensão de ficar rico. Ele disse que, embora a carreira ofereça aí uma boa remuneração, o cargo ele não garante uma vida sem preocupações financeiras e exige controle de despesas no dia a dia. Ele deu essa declaração na última sexta-feira, durante o encerramento do 5º Seminário Nacional da ANAMEL, que é a Associação Nacional de Magistrados Evangélicos, no Instituto Presbiteriano do Mackenzie, em São Paulo. Vamos assistir o que ele falou. Em geral, ele não pode ter a pretensão de ficar rico, porque o salário, ainda que seja um bom salário, ele é um salário que não te dá condições de ter uma vida, eu diria, sem preocupações financeiras. A gente tem que controlar a despesa no dia a dia. Então, não é uma vida nababesca, é uma vida onde você pode ter uma condição média, eu diria muito até acima da média da condição brasileira, mas uma condição média de vida. A gente colocaria numa classe B, não é uma classe A. Classe A, eu diria que são as pessoas já muito ricas. Mas é uma classe privilegiada, mas não é uma classe que não tem que se preocupar com as contas no fim do mês. Então, a pretensão de um magistrado não pode ser ficar rico. Por outro lado, alguém que chega ao Supremo deve reconhecer que chegar ao Supremo é chegar ao máximo do poder humano, em termos jurídicos, pelo menos. Então, falou, alcançou a felicidade. Se essa é a sua pretensão de vida, como talvez fosse a daquele jovem, agora alcançou a felicidade plena. Sou um homem comum, qualquer um, enganando entre a dor e o prazer. Hei de viver e morrer como um homem comum. Mas o meu coração de poeta projeta-me tal solidão que às vezes assista a guerras e guerras imensas. Sei voar e tenho as fibras tensas. Eu sou um, ninguém é comum. E eu sou ninguém. Enganando entre a dor e o prazer. Peter Guest, me lembrei Peter Guest de Caetano Veloso, do disco Uns, o disco subvalorizado e genial de Caetano, em que ele faz essa homenagem ao Peter Guest, que foi um companheiro do Nietzsche, né, de vida, enfim, e que foi músico, mas ninguém sabia direito da música dele, né? Por isso a música silenciosa de Peter Guest, né? O ministro faz essa profissão de fé, que, claro, com um recadinho aos amigos dele, eventualmente, que tem institutos, tal, ele está dizendo, eu sou um homem comum, eu sou um homem modesto. Mas eu vou ter que lembrar algumas coisas. E eu não estou falando que o ministro é ladrão. Eu não faço isso. Mas ele tem o Instituto ITER, que é uma SA de capital fechado. É uma SA de capital fechado, e como SA de capital fechado, o controle sobre uma SA de capital fechado é muito pequeno. O controle regulatório é muito menor do que de qualquer outra forma de empresa, que é comandado pelo Vitor Godoy Veiga, que é ex-ministro da Educação do Bolsonaro, né? Quando você vai ao Portal Nacional de Contratações Públicas, o ITER, que é o Instituto do Ministro, já contratou com instituições públicas. O Instituto foi criado em 2024. Já contratou um total de 11,1 milhões com poder público. Instituições de natureza pública. Com as instituições privadas, aí não se sabe, porque ele não é obrigado a prestar contas, né? Infelizmente,
Eu digo infelizmente porque é uma coincidência desagradável. O ITER tinha contrato com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro quando Mendonça votou contra a condenação do Cláudio Castro. Embora ele tenha dito que inequivocamente o crime tinha acontecido de contratação irregular de milhares de funcionários. E era uma contratação feita pelo Poder Executivo. Ele disse: o crime aconteceu, só não tem prova de que o governador soubesse. Né? Ficou parecendo o Fabrício Queiroz admitindo que tinha feito rachadinha no gabinete do Flávio, mas o Flávio falou: eu não sabia. E ele votou pela absolvição quando havia um contrato com o governo do Rio. Estou chamando Mendonça de corrupto? Não. Só estou dizendo que esse monge trapista que aparece nessa fala, quando você pega o Instituto ITER desmente o monge trapista. Existe, então, uma coisa que é discurso, que é um discurso ideológico, em que ele se coloca à parte dos outros ministros, que seriam ambiciosos, ele não. E olha, e se há ambição grande que se possa ter e perigosa, é eventualmente achar que se está ungido por alguma força superior e que, atuando neste mundo, essa força superior o autoriza a fazer qualquer coisa. Né? Então, ali nós vimos o homem modesto. Esse homem modesto talvez fosse assim pré-Instituto ITER. Com o Instituto ITER, não. Faz seminário fora do Brasil. Não é ele que dirige, a lei permite. Eu não venho aqui criminalizar o que a lei permite. Eu só não aceito que práticas que são também comuns também a ele se coloque à parte e acima da humanidade. Né? Afora e acima da manada, meu bem, só a vaca profana do Caetano. Só Gal Costa. Afora e acima da manada, aí não. Até porque não tinha instituto antes, passou a ter depois. Inclusive, Rafa, tem curso de oratória lá, tá? Custa 22 pau. Eu acho um pouco caro, né? Acho que nós vamos fazer no Instituto Conhecer Brasil, né? Exato. Mas ele falou mais. Na sequência, o Mendonça ele afirmou que seus 2 primeiros anos no Supremo eles foram de muita infelicidade. E também disse que chegar ao Supremo representa o ápice do poder humano do ponto de vista jurídico, mas pontuou que a função traz mais ônus e responsabilidade do que qualquer outra coisa. Vamos ouvir também. E eu queria dizer para vocês que os 2 primeiros anos, não os 3, eu fiquei 3, mas os 2 primeiros anos ali no tribunal foram períodos de muita infelicidade para mim. Ou seja, se aquilo fosse um ideal de vida, eu teria que deixar no dia seguinte. E mesmo hoje, podem ter certeza, é muito mais o ônus e a responsabilidade do que qualquer outra coisa. Minha esposa está aqui e sabe as limitações pessoais, as pressões, os momentos difíceis, em que muitas das vezes você até coloca: Deus, eu queria ter uma vida mais normal, vamos dizer assim.
num ato até humano de pedido de misericórdia e ajuda de Deus para os desafios. Mas, na essência, o que eu quero dizer para vocês? Não coloque seu coração no poder. Não coloque seu coração no dinheiro. Porque você vai se frustrar. Se esse for o seu propósito, ouçam a experiência de quem poderia dizer: cheguei ao ápice do poder na justiça. Você vai se frustrar. E eu convivo com outros colegas e conversamos com alguns colegas mais abertamente, e tenham certeza que o ônus e a responsabilidade é muito maior do que qualquer outra coisa. Fecha o ITA. E vive, então, como classe média. Com salário líquido ali de, sei lá, deve dar 30 e poucos pau. Bem acima, claro, da média brasileira. E eu não entendi. Muita infelicidade nos 2 primeiros anos e muita felicidade depois. A felicidade começou depois de ser relator do INSS e do Master. Os 2 primeiros anos foram os anos em que se combateram o golpe, né? Em que se combateu o golpe. Golpe que o Mendonça não reconhece. Tentativa de golpe que ele não reconhece ter existido. Sofreu por quê? Deveria ter ficado feliz nos 2 primeiros anos. Ministro, nesses anos da sua infelicidade, o Supremo Tribunal Federal botou os golpistas na cadeia. O senhor ficou infeliz com isso? O senhor ficou infeliz porque o golpista foi para a cadeia? Não entendi. E o senhor está feliz agora que tem vazamentos industriados? O senhor não acha que fica estranho uma fala como essa? Hein? Veja, eu posso entrar nessa sua vibe aí, tá, não sei o quê, olha só, tal. E posso colocar essa sua fala na história. Colocando a sua fala na história não é uma boa fala. Não é uma boa fala, porque o senhor está dizendo que foram anos de muita infelicidade, tempo de muita infelicidade, justamente aquele em que o Brasil teve um momento felicíssimo, que foi o triunfo da democracia. Eu lanço, fica a minha questão, por que o senhor sofreu? Eu acho muito preocupante a fala mesmo. Eu falo assim, o Reinaldo está superinterpretando. Não, não estou. Eu não canso de ler, ainda ontem li, que o Mendonça é hoje o ministro mais poderoso do Supremo. Em certa medida é, porque ele é o relator de 2 casos importantíssimos. Né? Questão do INSS e do Master. Um deles, que está com ele, capturou o filho do atual presidente, um dos filhos, e tem sido submetido a chicotadas diárias de vazamentos criminosos de processo, porque é um crime. O vazamento é um crime, a publicação não é, o vazamento é. Não é? E ele parece estar feliz. Aliás, a satisfação vaza no rosto dele. Esse misto de satisfação e beatitude. Né? Que já sabemos muito bem remunerado. Que também não é problema. Não é crime. Né? Agora, ele se dizer infeliz justamente no tempo em que o golpe
foi enfrentado e punido não por ele, que quando lhe foi dado julgar a questão, quando nas vezes em que questões que de algum modo concerniam ao movimento golpista foram julgadas pelo pleno, ele não reconheceu a tentativa de golpe de Estado. Esses que hoje acham que o Mendonça virou a grande referência do direito nacional, é bom que saibam, dependesse dele, os golpistas estariam impunes. E aí a democracia não sei onde estaria. É preciso dizer.